É isso, voltamos. Esse é o programa Alternativa A, sempre aos sábados, levando até você arte, educação e cultura. Hoje, recebendo em nossa bancada virtual, direto da cidade de São Paulo, o professor sociólogo, cientista político Rodrigo Prando, que está dando um panorama muito legal a respeito do momento político brasileiro e também dos passos futuros que a política brasileira pode tomar nessas próximas eleições municipais do mês de outubro, agora em 2024. Convido você para seguir a gente no Instagram. A minha arroba pessoal é Glauco Keller e a arroba do programa é p.alternativa. E também você pode acompanhar esse programa em áudio e em vídeo no nosso canal no YouTube, Glauco Keller, ou então Programa Alternativa A. Prando, eu queria pedir para você, você citou dois livros, cara, eu estou vendo aí ao fundo que você tem uma biblioteca muito, muito legal, e o que você lê de maneira geral? Você lê mais livros, textos voltados para a sua área, ou você curte um pouquinho de ficção também? Como é que é o seu prazer dentro da leitura? Então, Glauco, eu leio mais, obviamente, até pela necessidade profissional. Eu tenho que estar sempre atualizado em ciência política e sociologia, né? Então, assim, de fato, aquilo que eu mais leio ao longo da semana, né, de segunda a sexta-feira, né, é política e sociologia e história. Então, são geralmente os três grandes grupos de leitura que eu tenho, fora a leitura de jornal. Então, assim, eu tenho, desde que eu estudava na Unesp, um hábito que é a leitura do jornal de sábado e domingo, né? Como eu não tinha dinheiro para assinar quando era estudante, eu ganhava, né, o jornal no sábado e domingo. Então, eu lia com muito cuidado. Então, hoje, aqui atrás tem uma poltrona e uma mesinha do lado. Então, depois que eu faço o almoço, geralmente no domingo, eu sento depois do almoço com o jornal aqui, um cafezinho Nespresso, uma água com gás e limão siciliano. E ali eu passo uma parte da tarde lendo os jornais, as revistas, a fim de que eu comece a semana preparado para as entrevistas que acabam surgindo ao longo dos dias. Então, assim, é o que eu mais leio. No entanto, do lado de cá, aqui à minha esquerda, está toda a estante com literatura, que eu também gosto. Eu leio menos literatura do que eu gostaria de ler por conta do meu trabalho. Mas eu tenho aqui muito literatura, eu gosto muito dos russos, eu gosto muito, por exemplo, sou apaixonado pela literatura de Machado de Assis, mas eu tenho aqui um livro que eu li no final do ano passado, porque ele esteve no Mackenzie, você conhece o autor, que é o Mia Couto. Então, ele esteve aqui no Mackenzie, foi trazido aqui pela professora do programa de pós-graduação, e é um livro chamado As Pequenas Doenças da Eternidade, um livro de contos. E ele escreveu esse livro durante a pandemia. E tem alguns textos aqui que remetem justamente a isso. E eu também, durante a pandemia, eu fui escrevendo contos e fui escrevendo artigos que serão reunidos, né? Eu já até praticamente terminei para mandar para publicação sobre a pandemia, sobre política e algumas ponderações e crônicas mais pessoais. Então, o Mia Couto é um livro que eu terminei de ler e eu gostei muito, né? Tem um outro livro que aí já não é literatura, mas deixa eu te perguntar uma coisa, Glauco. Você já ouviu falar do conceito de dissonância cognitiva? Já ouvi falar, Rodrigo, já ouvi falar do conceito de dissonância cognitiva. Eu sou casado com uma psicóloga. Psicóloga. Legal. Então, assim, só para esse livro aqui, chama-se O Dia da Infâmia e a Dissonância Cognitiva. Um retrato do ódio através da psicologia, do Fabiano Horimoto. É esse livro aqui, né? Então, o que, que acontece? Resumidamente é o seguinte, né? Lá na década de 50, nos Estados Unidos, uma mulher ela teve uma visão e começou a compartilhar de que o planeta Terra seria inundado, haveria ali uma chuva catastrófica de proporções bíblicas inundando tudo, e que somente as pessoas que acreditassem na salvação, e ela tinha recebido esta informação de extraterrestres de um planeta chamado Clarion. E aí os extraterrestres afirmaram que
Antes do dilúvio, no entanto, aquelas pessoas que junto com ela acreditassem na salvação, na redenção, eles mandariam um disco voador e essas pessoas sobreviveriam ao alagamento ou dilúvio mundial. O que aconteceu? Começou muita gente ficar próximo da casa dela, daquela mulher, e aí num final de semana, num dia qualquer, em que os extraterrestres viriam, o disco voador viria para levá-los, esse disco voador não veio. E no dia seguinte não houve o dilúvio. A pergunta óbvia é o que acontece quando a profecia falha? Eu e você, provavelmente, Glauco, o que nós responderíamos? Desmobiliza, as pessoas vão embora para casa, segue a vida. Não foi o que aconteceu. As pessoas acreditavam que justamente não houve o dilúvio porque elas, de tanto pensamento positivo, salvaram o mundo. E aí a ideia, quando você transporta para a política, Glauco, tem muita gente à esquerda ou à direita que criou uma realidade paralela. Então, aquele conceito de pós-verdade, teoria da conspiração e tudo mais, faz com que muita gente acredite que a ideologia produzida te leva para um espaço em que você não mais consegue fazer a leitura da realidade a partir dos conceitos, da ciência, a partir da razão e da lógica. Então, muita gente no Brasil e no mundo vivem uma dissonância cognitiva. E isso na política faz o quê? Com que você crie dois grupos. Geralmente eu recebo informações políticas do meu grupo no WhatsApp, nas redes sociais, então eu estou certo. E eu compartilho. Ou seja, ocorre o viés de confirmação. Se o Glauco, que é meu amigo e pensa muito próximo de mim, mandou para mim, é verdade. Logo eu vou compartilhar. Só que aí não tem diálogo com o outro grupo, porque o outro grupo também só recebe e compartilha valores afeitos àquela visão de mundo, ou seja, corrobora e fortalece a polarização, fortalece o discurso de ódio. Então, é um livro também que eu tenho lido. Entre outros, aqui rapidamente, esse aqui já é um livro um pouco mais denso, que é do meu professor, você deve lembrar dele lá da Unesp, o Marco Aurélio Nogueira, chamado A Democracia Desafiada, Recompor a Política para um Futuro Incerto. E aí, para finalizar, os dois do final do ano que eu li, que eu gosto muito de biografia, estou querendo escrever uma biografia, é o do Rui Castro, A Vida por Escrito, né, que fala sobre biografia, e também do Lira Neto, A Arte da Biografia. Então, a minha vida, Glauco, particularmente é passar uma parte dentro dessa biblioteca, uma parte dentro da sala de aula, e gostaria de passar mais uma parte, que nem sempre eu consigo, treinando na academia, jogando bola, fazendo atividade física, que, infelizmente, às vezes eu estou preparado para descer aqui para a academia, quando de repente alguém, o senhor pode entrar ao vivo para falar de tal coisa, e aí eu acabo não indo para entrar ao vivo, para comentar política ou qualquer coisa que está acontecendo. Então, o meu cotidiano é esse, sala de aula, biblioteca, escrever, ler, tá com o Henrique, com meu filho, com a Ana, com minha esposa, e obviamente que pelo peso que eu tô, gosto muito de comer e de beber, né? Esse é um prazer que compartilhamos. É isso aí. Rodrigo, a gente está chegando ao final do programa Alternativa, mas eu queria, primeiramente, agradecer imensamente você pela disponibilidade. Eu sei como você é concorrido aí, as grandes emissoras de televisão e de rádio estão sempre procurando a sua leitura de mundo, a sua leitura política, os cenários políticos, em especial, como a gente comentou, em ano eleitoral. Enquanto a gente estava conversando aqui, entre um bloco e outro, a Band News ligou para o Rodrigo e ele já agendou uma entrevista para amanhã. Então, eu sei que o seu tempo é muito, muito escasso, muito concorrido, mas, e por isso, eu agradeço demais a sua presença aqui, em especial pela amizade que a gente construiu ao longo de tanto tempo, desde a adolescência, depois passando pela Unesp, e agora tendo o prazer de te reencontrar presencialmente e agora virtualmente aqui na bancada do programa Alternativa A. Eu me lembro de uma frase do Orwell no Revolução dos Bichos, em que ele falava: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Com relação a essa entrevista, eu posso dizer que todas as entrevistas são iguais, mas algumas entrevistas são mais legais, mais iguais do que as outras. Obrigado de coração, Prando. Glauco, eu fico de fato tocado, emocionado, porque
quando estive aí em São Carlos e praticamente encontrei você e sua irmã é o encontro com o Álvaro Guião, é o encontro do primeiro, do segundo e do terceiro colegial. E você foi o encontro com a Unesp, com um amigo da Unesp. E você fazia letras, um aluno aplicadíssimo, inteligente e muito sagaz e que gostava muito de conviver com a gente lá das ciências sociais. E a gente tinha aquele ônibus que saía de São Carlos todos os dias, ia para Araraquara e voltava, um espaço que a gente não interessava se fazia química, se fazia letras, se fazia administração pública, economia ou ciências sociais, a gente se divertia muito, a gente levava uma vida dedicada, obviamente, ao estudo, porque você, como eu, sabia e sabe a importância da educação. Você é professor, eu sou professor, nossa vida é uma vida dedicada aos estudos e à educação, e o quanto aquela oportunidade da Unesp para a gente era muito importante. Sabe, Glauco? A gente voltava à noite de Araraquara, e eu chegava em casa, às vezes deitava assim, ficava olhando de olho aberto, e a mãe falava assim, o que você está pensando? Eu falei, mãe, eu estou pensando o quanto eu aprendi na Unesp, e eu estou feliz, e o quanto eu não sei nada, e eu estou triste, porque eu sou um ignorante em quase tudo. Então, assim, eu quero dizer para você que está aqui contigo, de fato um prazer enorme. Eu praticamente que me convidei aqui, né, para estar contigo, porque eu gosto desse programa da Alternativa A e eu escuto, né, quando dava para escutar com mais frequência, como você faz isso com carinho, como você faz isso com desenvoltura, e os outros colegas que participavam com você em versões anteriores. Então, Glauco, eu quero colocar à disposição aqui sempre que você quiser marcar um bate-papo para a gente conversar. Se de repente você quiser fazer um especial sobre a política de São Carlos, trazendo os candidatos para a gente conversar, a gente pode colocar isso num cronograma e eu me organizo. Enfim, são ideias. Quero deixar um forte, um fraterno abraço para você, para todos os são carlenses, para todos aqueles que estão na cidade de São Carlos, porque são nascidos ou acolhidos nessa cidade, porque lembrar que São Carlos acolhe muita gente da USP, muita gente da UFSCar, e a gente que nasceu e viveu ou vive em São Carlos tem um amor especial por essa cidade e um amor especial por tudo aquilo que ela significa na nossa vida. Muito obrigado. Eu termino aqui com essas palavras de agradecimento, de gratidão e o privilégio de, ao longo desses anos, ser seu amigo, ser amigo da Silvinha. Obrigado. Que legal. Quem se emociona agora sou eu, viu? E tenho certeza que o nosso ouvinte também. Rodrigo, essa eu tenho certeza vai ser apenas a primeira participação sua aqui no programa Alternativa A. Haverá ao longo do ano de 2024 outros encontros, outras palavras, outros abraços para a gente lembrar e para a gente projetar situações futuras. Obrigado demais pelo carinho. Obrigado a você que ouviu o programa Alternativa A. A gente volta sábado às 5 da tarde com mais programa Alternativa A, com mais arte, com mais educação, com mais cultura. Grande abraço, até lá, tchau, tchau.